Boa tarde a todos. Desculpa, de vez em quando eu vou ter que parar aqui, que eu estou como administrador, de vez em quando chega alguém na sala que tem que autorizar. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande agora receber pela primeira vez na UFS, mesmo que virtual, Raíssa. É uma colaboradora aí de algum tempo. Raíssa, atualmente, ela é pós-doc no UFPB e visitando a Universidade de Chicago. Ela vai falar hoje aqui para a gente sobre existência e comportamento histórico de soluções de sistemas do tipo de Yamaha. Você, Raíssa. Obrigada, Almir. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui para ver se vai dar tudo certo. Aí, funcionou? Sim, estou vendo. Pronto. Certo, então, deixa eu agradecer primeiro a oportunidade de falar no evento. Eu tava brincando com o Almir, né, porque faz um tempo que a gente tá estudando e tá sofrendo junto aí um pouquinho. E eu ainda não visitei Aracaju, né, por conta de diversos vai e vens da vida, vulgo coronavírus também agora, que atrapalhou um pouquinho os planos desse ano. Então, hoje, deixa eu pedir também desculpas para algumas pessoas da plateia que já viram essa palestra, mas deixa eu tentar falar um pouquinho. Meu objetivo hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre os trabalhos que eu venho fazendo com o Almir, que eles são relacionados em algum sentido, com a equação de Yamabe, só que nesse contexto aqui a gente trabalha com sistemas. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês o porquê que a gente está interessado, porquê que a gente se interessou nisso e quais foram as coisas, os resultados que a gente começou a obter. Então, deixa eu começar lá. Então, esses dois trabalhos foram em colaboração com o Almir e com o João Marcos, do UOL, lá da UFPB, que foi meu orientador de doutorado. Parte deles está na minha tese. Então, qual é o objetivo da gente? O objetivo da gente, que a gente começou, foi estudar essa classe de sistemas, mais especificamente estudar soluções positivas desse problema. Nesse caso aqui, esse sistema é um sistema do tipo de Schrödinger, ele é um sistema acoplado com relação a esse termo não linear, fortemente acoplado, e é um sistema fracamente acoplado com relação a esse termo aqui, linear. Então, nesse caso, o que a gente está interessado primeiramente é tentar entender esse sistema numa variedade compacta, menos um ponto, ou num domínio, por exemplo, numa bola, certo? Então, por que deixa eu só, antes de justificar, para ficar bem claro, esse U ao quadrado aí seria a norma dessa solução, desse parzinho, que é uma solução do sistema. G, nesse caso, seria uma métrica riemanniana no domínio. E esse A, esse mapa, seria um mapa que vai do meu domínio no espaço de matrizes simétricas 2×2. E aqui, deixa eu deixar claro, o que a gente entende primeiro por solução singular? A gente entende uma solução singular como uma solução que explode ali na singularidade e ela é positiva, no caso, se cada uma das coordenadas forem positivas, certo? Então, por que a gente começou a pensar em pegar essa classe de sistemas para estudar? Tem esses trabalhos do Drouet, do eBay e do Drouet, eBay e Vetois, mais alguns trabalhos mais antigos do eBay, que trabalham com esse sistema, mas em particular deixa eu destacar esse trabalho do Drouet, eBay e Vetois, que ele estuda propriedades de estabilidade para soluções desse problema. E uma
das hipóteses que ele considera é que essa diferença entre a matriz A e o potencial da curvatura seja negativa no sentido das formas bilineares. Então, quando ele faz esse estudo, ele automaticamente conecta um pouco o sistema que a gente está considerando, que ele considera, com equações do tipo IAMAB. Então, meio que dá uma conexão aí entre a parte geométrica e a parte de análise assintótica, certo? Então, olhando agora um pouquinho pelo lado da geometria, vamos esquecer o sistema, a gente conhece esse problema que chama problema de IAMAB singular, que é o seguinte problema: se você dá uma variedade compacta de dimensão n e você pega um conjunto, sei lá, um subconjunto da sua variedade, você quer encontrar uma métrica que é completa nesse complementar, conforme a métrica inicial, que tenha curvatura escalar constante. Então, esse problema, ele é uma versão do conhecido problema de IAMAB, no caso singular, onde sua variedade ali, ela não é mais compacta, mas ela tem alguma ranhurazinha, tem algum conjunto singular que precisa ser bem observado. Então, quando a gente olha para esse problema, do ponto de vista de ADPs, esse problema é equivalente a você solucionar essa equação em m-x quando U está explodindo no conjunto singular. Então, esse problema ele foi muito interessante ao longo dos anos. Vários matemáticos começaram a tentar estudar, tentar entender as soluções desse problema. E uma das coisas mais importantes para você entender como eram as soluções era entender primeiro o comportamento assintótico perto do que a gente está entendendo por ser singularidade. Certo? Então, o que eu quero falar hoje são basicamente um resumo desses dois trabalhos com o Almi. Um trabalho que é sobre comportamento assintótico, que foi o primeiro estudo que a gente fez para esse sistema, e um outro trabalho que é sobre existência, que é um trabalho mais recente, que a gente também provou a existência de soluções singulares. Então calma, deixa eu voltar um pouquinho, vamos ignorar que a gente está interessado em sistema primeiro, vamos tentar olhar como funcionava o caso da equação, certo? Então, vamos pegar o caso mais básico que tem. A gente está interessado primeiro agora em entender como a solução se comporta na vizinhança da singularidade. Então, no caso, vamos pegar a métrica flat, a métrica plana, a métrica standard. O seu problema agora ele vai ficar esse problema aqui, certo? Você vai tentar entender as soluções dessa equação, Laplaciano de U mais uma constante, vezes essa não linearidade crítica, na bola, com a solução explodindo na vizinhança da origem. Então, esse problema, primeiramente, ele foi atacado por um paper muito clássico do Caffarelli, Guidas e Spruck, que eles estudaram o comportamento assintótico usando um método meio complicado de uma espécie de moving planes modificado. Então, esse paper deles é um paper muito, muito clássico já e tem um método relativamente sutil de entender. E um pouquinho mais para frente, teve um trabalho do Corevá, Mazeu, Pacai e Shen, que simplificou esse estudo do comportamento assintótico e que mostrou que os modelos locais, ou seja, quando você está perto da singularidade, a solução desse problema aqui, ela se comporta como uma solução que eles chamam de solução de Fowler. Então, o que é uma solução de Fowler? Na verdade, a solução de Fowler é uma solução dessa equação aqui em Rn-0 com singularidade na origem.
Então, essas soluções aqui, elas são soluções bem entendidas, totalmente classificadas e que são bastante utilizadas na literatura, certo? Então, eles conseguiram o quê? Eles conseguiram classificar os modelos locais completamente no caso dessa equação, no caso, quando você tem uma métrica flat. O que acontece, então, quando você está com uma métrica geral? Para uma métrica geral, quem fez o estudo primeiramente foi o Fernando, e ele provou que para a dimensão entre 3 e 5 só, os modelos locais próximos à singularidade, para o problema de Yamabe singular, são também essas soluções de Fowler. E aqui ele teve que restringir a dimensão para 3 e 5, porque quando você tem a equação geral, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para lembrar qual é a equação. Essa aqui, quando você está com esse termo de curvatura aqui, o que acontece é que você perde um pouco a simetria da sua equação. Então, as coisas começam a depender de como a curvatura está se comportando, de como a métrica está se comportando ali. Então, o Fernando, quando ele fez esse estudo, ele conseguiu mostrar que o resultado valia para a dimensão 3 e 5, construindo algumas funções auxiliares. E esse resultado foi estendido esse ano, inclusive, num trabalho do Xiong e Zhang, de 2020, para a dimensão 6. E, assim, uma das coisas que eles observam nesse trabalho deles é que, aparentemente, a dimensão 6 é meio que uma dimensão ótima, digamos assim, uma dimensão limite para a técnica que está sendo usada. Então, provavelmente, por exemplo, se você quiser fazer esse estudo para a dimensão maior, a técnica vai ter que variar um pouquinho. Vai ter que fugir um pouquinho agora desse método que vem sendo aplicado. Então, vamos voltar para os sistemas. Uma das coisas que a gente entendeu ao longo do estudo foi que as soluções locais agora, os modelos locais próximos da singularidade, são o que a gente chama de soluções do tipo Fowler. Então, deixa eu explicar o que é uma solução do tipo Fowler. Uma solução do tipo Fowler é uma solução desse sistema aqui, que eu estou chamando de sistema limite, que explode na origem. Então, o que a gente se deparou nesse ponto foi, calma, a gente não entende, a gente desconfia que esses são os nossos modelos locais, mas a gente não entende como é que eles se comportam, como é que eles são mesmo. Então, a primeira coisa que a gente foi tentar entender, quando a gente foi fazer o estudo do comportamento assintótico para o caso do sistema, foi quem são esses modelos locais. E aí a gente começou a procurar referência para entender o que tem na literatura que pode ajudar. Então, nesse paper do Drouet, do Ibet e do Vetoar, eles provaram que as soluções desse sistema limite aqui, no caso que eu estou no euclidiano inteiro, sem o furo, elas são caracterizadas. Eles deram uma carinha, olha, as soluções são assim. Num paper do Shen e do Lin, de 2015, eles meio que conjecturaram que um resultado de caracterização talvez valeria no caso singular, para um sistema um pouquinho parecido com o nosso, mas eles não conseguiram provar. Então, a pergunta que a gente se fez quando a gente olhou a literatura e viu isso é: será que uma descrição semelhante ela vai valer no caso singular? Então, o primeiro resultado que a gente teve nessa direção foi justamente esse. A gente entende agora se você tem uma solução do seu sistema limite, então ela, na verdade, é um múltiplo da Fowler vezes um vetor na esfera. Então, esse foi o primeiro resultado que a gente conseguiu e foi um resultado muito importante. Por quê? Porque se eu conheço já quem são as Fowlers, então esse resultado nos deu uma caracterização completa das soluções do sistema limite
em termos do que a gente já conhecia. Então a gente já tinha tudo na mão porque através desse resultado de classificação, porque a gente já entendia como eram os modelos limites no caso de uma equação só, certo? Então, algumas consequências interessantes desse fato, olhando para o sistema limite, é que a gente consegue caracterizar quando a singularidade, quando a gente pode fazer assim, não, a singularidade eu posso tirar, e tudo isso vai ser suave, na verdade, em termos de um invariante. E esse invariante, o que a gente definiu foi essa integral para um R fixado. A gente define essa integral, que é uma integral do tipo Pohozaev. E o que a gente verificou foi que, na verdade, esse invariante, ele não depende do R. Então, isso, de fato, é um invariante que só depende da sua solução. Como, no caso, a gente mostrou que qualquer solução do sistema limite está relacionada com a solução de Fowler, a gente aproveitou as informações que a gente já tinha sobre as soluções de Fowler e a gente concluiu, através disso, que esse invariante que a gente está definindo para a solução, ele tem que ser menor ou igual que zero. E, na verdade, ele zera se somente se cada componente da solução é suave na origem. Então, isso foi uma das primeiras consequências que a gente conseguiu, assim, de brinde, através do teorema de classificação que a gente conseguiu. Então, deixa eu andar. Então, agora começa a análise. Então, a gente fez assim, não, vamos considerar primeiro o caso que a métrica é flat, eu não tenho potencial, eu não tenho nada, tá tudo lindo na minha vida. Então, o que a gente fez foi, a gente mostrou que se eu tenho uma solução singular, uma solução com singularidade na bola, menos a origem, então existe uma solução de Fowler ali, de modo que essa solução U está se aproximando pertinho ali da singularidade, está se comportando parecido com o comportamento dessa solução do tipo Fowler. Então, esse resultado foi o resultado que a gente conseguiu para o sistema para uma métrica qualquer. E logo depois que a gente fez isso, apareceu um paper muito legal do Gerkel, do Kim e do Chagolian, acho que eu não estou pronunciando o nome dele certo, mas que também fez um estudo super parecido, só que eles não consideraram soluções positivas. Eles consideraram soluções que se permitiam mudar de sinal, certo? Então, deixa eu só tomar uma água. Então, vamos passar agora para o sistema geral, que a gente está de fato interessado. Então, se agora eu vou ter que restringir a dimensão por conta das mesmas sutilezas que valem para equação de Yamabe, a gente restringiu a dimensão entre 3 e 5 e considerou soluções positivas desse sistema S na bola. Então, para tentar mostrar o comportamento assintótico, a estratégia que a gente teve aqui foi, a gente vai provar uma upper bound, a gente vai provar uma lower bound, e com essas duas, a gente sabendo o crescimento da solução perto ali da singularidade, a gente talvez tenha alguma informação sobre o que é que vai acontecer de fato. Então, essa geralmente é a estratégia que a gente aplicou para mostrar o comportamento assintótico. Mas para isso, claro que a gente não podia considerar um potencial qualquer, tinha que ter alguma condição sobre o potencial. Então, uma das primeiras condições que a gente teve que colocar para conseguir uma das bounds foi que esse potencial menos A, ele é cooperativo. É só no sentido que as componentes da matriz que não estão na diagonal, elas são não positivas. Então, botando essa condição, a gente conseguiu o primeiro teorema de decaimento. A gente conseguiu dizer, olha, perto da origem, perto da singularidade, eu vou ter que
meu sistema, minhas soluções do sistema, elas estão limitadas por esse decaimento aqui. Elas satisfazem alguma coisa. Então, o que estava faltando para a gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho na estratégia, com isso a gente consegue essa upper bound aqui. Mas e a lower bound? Como é que a gente faz para conseguir? Essa lower bound, a gente tem que voltar para a análise do invariante de Porrosaev. Então, o que a gente consegue aqui é um resultado um pouquinho mais geral, que ele diz assim, se você tem um R positivo, vamos recapitular aqui, a gente define a integral de Porrosaev dessa forma. Então, agora, quando eu estou com a métrica geral, a gente consegue mostrar que, na verdade, ok, essa métrica, ela tem esse comportamento bonitinho aqui. E através da minha desigualdade superior, eu não consigo mostrar aqui que, por exemplo, esse PR de U, eu não consigo, deixa eu tentar escrever aqui, eu não consigo mostrar mais isso aqui. Para esse caso. Isso não vale mais. Porque a partir daqui, no outro caso, a gente definiu um invariante como sendo um P de U, porque a gente mostrou essa propriedade. Mas nesse caso, eu consigo mostrar que, calma, a igualdade não vale, mas eu consigo passar o limite e eu consigo definir um invariante dessa forma. Então, para o caso do sistema geral, com a métrica geral, a gente tem que esse número agora é chamado de invariante de Porrosaev da solução. Então, agora, nesse caso, assumindo que o potencial agora satisfaz alguma condição que deixa ele mais ou menos parecido com a curvatura escalar, digamos assim, mas um pouco mais geral, a gente consegue provar um resultado muito legal que ele diz o seguinte, olha, esse invariante que a gente definiu, ele é sempre menor ou igual que zero. E se ele zerar, então isso significa que a solução, na verdade, é suave. Então, graças a esse resultado, a gente conseguiu, como consequência, o que a gente esperava que acontecesse, essa lower bound. No caso que a singularidade não pode ser removível, de jeito nenhum, então você consegue uma constante positiva, de modo que a solução tem essa limitação. Então, com esses dois resultados, assumindo que a dimensão está entre 3 e 5, e que o potencial satisfaz algumas hipóteses, essas hipóteses que eu falei para vocês agora, então a gente tem que, se você tem uma solução positiva singular, ela tem um comportamento próximo à singularidade caracterizado, e eu sei te dizer como ele é em termos da solução do tipo Fowler. Então, o argumento é um argumento utilizado, a ideia vem do paper do Korevar Mazel-Pakashen, é um argumento que originalmente é devido a Leon Simon, e ele usa fortemente propriedades dos campos de Jacob, do que seriam os campos de Jacob para sistemas. Isso aqui é uma coisa um pouco mais específica. Mas o que eu falei aqui nessa parte, em resumo, foi a gente está interessado em estudar o comportamento assintótico na bola menos o zero. No caso que a métrica é flat, a gente dá uma caracterização independente da dimensão. E no caso que você tem uma métrica que não é flat, uma métrica normal, a gente mostra que essa solução, esse comportamento assintótico vai depender, digamos assim, dessa dimensão. Não é que vai depender da dimensão, mas a gente só consegue mostrar para a dimensão entre 3 e 5. A gente, assim, dado esse resultado do Xiong e do Zhang, a gente acredita que para a dimensão 6 também vai dar para fazer usando uma técnica, talvez dependendo da função de Green, coisinhas assim. Então, isso foi o que eu tinha para falar sobre a parte de comportamento assintótico. E depois disso, a gente se interessou em entender
essa parte mais de existência, de soluções. Então, para a parte de existência, deixa eu assumir agora que... Assim, então deixa eu recapitular mais um pouquinho. A gente entende agora como é o comportamento assintótico perto da singularidade. A gente fez esse estudo primeiro para usar ele, digamos assim, para estudar agora a existência. Porque se você pensar, o natural talvez fosse, vamos provar a existência de solução e depois vamos mostrar como ela se comporta. E a gente fez esse outro caminho intencionalmente, e eu acho que agora vai dar para entender um pouquinho o porquê. Então, vamos começar agora com a variedade compacta, com curvatura escalar constante, e considera um ponto na variedade, certo? Tá aqui a variedadezinha, tá muito bonita não, mas aqui tá o pontinho. Então, para estabelecer um pouquinho a notação, deixa eu considerar esse operador H, que ele é justamente o sistema, né? A gente quer achar, então, a solução de H de G igual a zero. A gente quer mostrar a existência de solução de H de G de U igual a zero, explodindo na minha singularidade, que seja positiva. Então, esse aqui é o objetivo da gente nessa parte. A gente quer achar uma solução singular do sistema positivo. Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai tentar? A gente quer usar isso tentando aplicar um método de ponto fixo. A gente quer tentar mostrar a existência de solução usando o método de ponto fixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar escrever a solução como uma aproximação boa mais uma V. Então, o que a gente vai tentar fazer é, ao invés de procurar uma U geral, vamos pegar uma aproximação legal e vamos escrever a U como sendo essa boa aproximação mais uma V. Só tomar uma água aqui. O fôlego está meio ruim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa U dessa forma. Então, ao invés de procurar uma solução aqui, HG de U, a gente vai substituir isso aqui. Então, aqui, o que a gente faz, a gente lineariza. A gente escreve H de G de U0. A gente vai expandir essa soma. Mais um linearizado, mais um resto. Então, o que acontece? Eu vou passar esses outros dois termos para o outro lado aqui. E esse problema agora é equivalente a eu encontrar uma solução desse problema aqui. Certo? Então, o que a gente tem? Se esse operador linearizado ele tem uma inversa à direita, então, encontrar uma solução do meu sistema, do meu problema, é equivalente a encontrar um ponto fixo desse operador aqui. Então, essa é a estratégia geral da gente. A estratégia é, eu quero procurar uma solução, eu não sei quem é. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, se eu souber uma boa aproximação do problema, eu vou escrever essa solução como essa boa aproximação mais uma vez. E agora, o que eu vou fazer é, eu vou expandir isso aqui. Quando eu expandir, eu vou ter esse primeiro termo aqui, que se o zero é uma aproximação, isso aqui, idealmente, tinha que ser, deixa eu escrever direitinho, isso aqui, idealmente, tinha que ser quase zero. Esse termo aqui é um termo de resto.
E esse termo aqui do meio é um termo linear. Então, eu vou passar esses outros dois termos para o outro lado e eu vou tentar resolver, idealmente falando, uma equação linear. Se você consegue encontrar uma inversa à direita, então, se você pega esse operador aqui, tcharam, você tem um ponto fixo do problema. Então, esse foi o primeiro pensamento da gente. Isso é uma técnica não nossa, isso é uma técnica muito conhecida, uma estratégia aplicada por várias e várias pessoas, que se encaixou bonitinho aqui. Então, só que esse conceito, no caso da gente, de aproximação boa, ele é diferente se você está perto da singularidade ou longe da singularidade. Só que essa análise que a gente fez anteriormente, essa análise assintótica, ela mostrou que pertinho da singularidade eu tenho um candidato legal, que são essas soluções do tipo Fowler. Longe da singularidade eu ainda não sei quem seria o candidato natural. Mas, como a variedade tem uma curvatura constante, talvez a gente consiga pensar em quem vai ser. Então, a estratégia da gente é tentar fazer um método de gluing, de colagem. Já que a gente tem essas duas aproximações diferentes nos dois pontos da variedade. O que a gente faz a gente vai entender o que acontece, a gente vai tentar entender a existência de solução pertinho da singularidade, a gente vai tentar entender a existência de solução no exterior, no complementar, a gente vai tentar mostrar a solução em cada um desses dois, aqui e aqui fora, e vou tentar construir elas de modo que eu consiga, vou colar elas apropriadamente. Então, essas são as 3 etapas, basicamente, da prova. Então, como é que a gente faz essa parte de análise interior? A gente faz a gente já sabe, pelo que eu tinha acabado de comentar, que essas soluções do tipo Fowler são exatamente os modelos que a gente precisa para fazer para ser a nossa boa aproximação. Então, o que a gente faz a gente tenta resolver esse problema. Mas agora, a gente precisa que as soluções que a gente vai construir, elas colhem apropriadamente. Então, a gente precisa de uma ajudinha, não vai ser só assim. A gente vai precisar de uma ajuda de um operador que a gente chama de operador de Poisson. Então, com esse operador de Poisson, a gente, na verdade, vai expandir. O que a gente expande é isso aqui, essa expressão. Então, quando a gente expandir, do mesmo jeito que eu tinha mencionado aqui, a gente vai expandir, vai linearizar essa expressão, e a gente vai obter essa equação 1. Então, o que a gente sabe olha, esse operador linear, em algum espaço de Hilbert com peso lá esquisito, ele vai estar bem definido e ele vai ter uma inversa à direita. Então, com isso, a gente consegue aplicar um método de ponto fixo e construir essa solução no interior. Mas, para isso, a gente precisa de algumas hipóteses. Por quê? Porque a gente tem que garantir que essa parte daqui, deixa eu escrever, ela pertença ao domínio da inversa, para que eu consiga inverter. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de algumas hipóteses do potencial. Então, a gente precisa que essa diferença entre o nosso potencial e a curvatura escalar, ela dependa de um termio, ela tem algum controle de alguma ordem. E para n maior estrito que 6, a gente vai precisar assumir uma hipótese no tensor de Weyl. Essa hipótese aqui foi uma hipótese que o Almir também precisou assumir para o caso escalar, e que a gente não sabe muito bem, não tem muita ideia de como dá para remover, se dá para remover ou não.
Então, olhando agora para o caso exterior, pronto, assim, com isso aqui a gente resolve o caso interior. Vamos agora para o caso exterior. Para o caso exterior, a gente sabe que, no caso escalar, como você tem curvatura, a variedade tem curvatura constante, 1 vai ser a minha solução aproximada. Porque você vai ter a equação, vai ser algo assim, né? Laplaciano de 1, aí vai ficar n menos 2, 4n menos 1. Curvatura escalar 1 mais uma constante aqui, acho que é n menos 2 sobre 4, vezes 1 igual a 0. Então, esse termo aqui vai embora. E como a curvatura escalar é constante, isso aqui vai ser 0. Então, no caso escalar, a gente tem que 1 é solução, então 1 vai ser nosso candidato à aproximação no exterior. No caso do sistema, isso não é tão simples, porque o nosso potencial A ele não necessariamente está muito bem definido. Então, o que a gente pede para o caso do sistema, a gente assume que um vetor lambda, ele é solução do meu sistema, algo constante. Então, com isso, a gente quer o quê? A gente quer tentar agora solucionar o problema lambda, que seria a aproximação no caso exterior, mais um V na variedade toda, menos uma bolinha. Para que a gente consiga assumir esse problema, a gente tem que assumir algumas hipóteses técnicas, e com isso a gente aplica um método de ponto fixo e resolve o problema aqui no exterior também. Para a parte do método do gluing, se a gente constrói uma solução, vamos dizer, A, a gente consegue uma solução A no interior e B no exterior, então a gente vai querer que, vou chamar de A epsilon e B epsilon, elas coincidam, claro, para que a gente tenha que a colagem funcione, mas a gente também vai querer que as derivadas dela coincidam. Para que isso seja uma solução fraca, cole bonitinho, então vai ser uma solução forte do problema. E esse caso também é equivalente a resolver um problema de ponto fixo. Então, o resultado de existência, para resumir tudo, é o seguinte: se a gente está com a variedade compacta, bonitinha, com curvatura escalar constante, a gente supõe que tem alguma solução lambda para o problema, que o potencial A se compara de alguma forma com o potencial da curvatura escalar, e que para n maior ou igual que 6, você tenha esse decaimento do tensor de Weyl. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue provar que, de fato, a gente tem uma solução na variedade menos um ponto, que se comporta, que ela é assintótica, próxima à singularidade, a uma solução do tipo Fowler. Então, para encerrar, aqui ficaram alguns problemas interessantes para tentar atacar. Um desses problemas, claro, é o que acontece com o comportamento assintótico quando você está em dimensão alta. Será que a gente consegue resolver o problema colocando, não sei, alguma hipótese sobre o tensor de Weyl ou não? Essa foi uma das perguntas. Uma outra pergunta interessante é tentar tirar essa dependência da parte da existência com essa condição do tensor de Weyl. E aí tem outras subperguntas que são coisas de estabilidade para variedade não compacta. O que acontece, por exemplo, se sua variedade tem um bordo, se você consegue fazer um estudo do espaço de soluções. Essas foram várias perguntas que foram ficando, e a gente ainda está pensando em algumas, tentando entender como tudo isso se comporta. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Obrigada, Raíssa, pela excelente palestra.
Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode colocar no chat aí ou abrir o microfone e falar, se desejar. O Miriam colocou o comentário aqui. Muito bonitas as técnicas utilizadas por vocês. Gostei bastante dos resultados de demonstrações. Tô tomando uma água aqui, que acho que no meio da palestra o fôlego ele deu um adeuzinho para mim. Sérgio, queria falar alguma coisa? Eu vi que você abriu. Sim. Opa, deixa eu só perguntar duas coisas. Em dimensão 6, aquele paper que você falou, ele não usa nada no vial, né? Nada. Ah. Nada. Mas, assim, parece que naquele paper é uma coisa bem limite. Parece que assim, a técnica, do jeito que ela tá, mesmo com as adaptações, parece que só se aplica até ali. Uma vez, assim, eu conversei com o Fernando, inclusive, e o Fernando acreditava que para a dimensão maior precisava dessa hipótese do vial. De fato, ele fala isso desde da minha época de doutorado. Ele acha que precisa. Ele acha que precisa. E é interessante... Pode falar, Sérgio. Não, o engraçado é que o 6 é que era justamente quando se esperaria precisar do vial. É isso que eu ia comentar, né? Pelo menos o anulamento do vial, né? O anulamento do terceiro de vial. Interessante. Mas se bem que, assim, pelo menos para a sua técnica, quando você aplica a parte de existência, o 6 você não usa necessariamente a parte do anulamento do vial, né? Você já tem que a curvatura escalar tem decaimento de ordem de x ao quadrado nesse caso. Isso, então, parece o anulamento do terceiro de vial é para garantir um decaimento adequado da curvatura escalar, exatamente. Mas, assim, para a dimensão 6, você meio que ainda não usa também, né? Você usa o decaimento que a própria curvatura escalar tem. É por isso que talvez faça sentido que a técnica dele se aplique até a dimensão 6, mas para cima já não parece ser muito realista. Não sei, assim. E para a dimensão alta é meio até que natural, no sentido que a conjectura do tensor de Weyl para a dimensão alta é falso, né? Talvez tentando adaptar a prova lá de Codar, consiga encontrar uma solução. Um contra-exemplo, né? Algo do tipo, né? Mas nunca pensei sobre isso, não. Quer dizer, pensei, né? Mas não é fácil. Sim, é um problema difícil, né? Algo mais, Sérgio? Só mais uma coisinha. Esse sistema tem alguma motivação por trás, além, claro, da parte analítica? Tem... É sempre uma pergunta que a gente fica, assim. Se você colocar o A como sendo exatamente o potencial da curvatura escalar, por exemplo, talvez você consiga também uma métrica a partir do módulo da solução, né? Uma métrica com curvatura constante escalar, e aí você consiga através de módulo de U. Mas, assim, acho que fora isso, não tem a conexão, essa ponte, quem faz é mais o Drouet, e ele entende, assim, que a conexão com a geometria que o sistema tem é que vai trazendo as propriedades analíticas, mas, assim, olhando do ponto de vista bem geométrico, não parece ter algo muito específico, sabe, para esse sistema. Acho que é uma pergunta que a gente ainda tem. Beleza, tá ótimo. Parabéns aí pela palestra, hein? Achei palestra muito boa, muito bem apresentada, muito legal. Faltou um pouquinho de ar no meio aí, eu não sei se vocês conseguiram reparar. A gente, quando você falar que precisa de água, mas a gente não percebe na apresentação. Eu sou um pouco asmática, e aí no meio ali foi precisei dar uma pausa, mas espero que tenha ficado mais ou menos claro o que eu tinha para falar.
Ficou, tá ótimo. Alguém mais deseja fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Não? Ou então, obrigado novamente, Raíssa, pela excelente palestra aí, muito bem apresentada. Eu sou suspeito para falar, né? Mas foi excelente. Parabéns. Obrigada. Deixa eu interromper aqui.